Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou mostrar para vocês os maiores livros que eu tenho aqui na minha biblioteca particular. Para esse vídeo não ficar muito longo assim, a proposta é que ele seja um vídeo rápido, então eu coloquei como sarrafo só livros assim acima de 700 páginas. Quem assistiu o vídeo de os maiores livros que eu já li vai notar que tem alguns livros lá que não aparecem aqui porque eu pego muitos livros em bibliotecas, então alguns deles eu só peguei em bibliotecas e não cheguei a comprar depois. E justamente por pegar muitos livros em bibliotecas, né, usar ainda muito a biblioteca, eu acabei notando que na minha coleção tem muitos calhamaços, né? Tem vários livros acima de 500, tem vários livros que ficou aqui na porta dos 700. Então, uma reação, eu acho, de eu pegar muitos livros em bibliotecas, eu acabo concentrando as minhas compras muito em calhamaços, porque aí é mais complicado ler pegando em biblioteca e renovando assim, sempre tendo que contar com a sorte de nunca estar reservado na hora que você for renovar. E também, né, tem alguns calhamaços que a história em si é muito pesada, então você vai querer ler aos poucos, processando a informação devagar, página por página. Mas sem mais delongas, né, vou apresentar aqui os livros que eu tenho acima de 700 páginas na minha coleção, né? Vou fazer do menor para o maior e deu no total 11 livros. Então, o primeiro livro que aparece nessa lista é o Arquipélago Gulag, do Alexander. Aí o sobrenome aqui vocês estão vendo. Mas esse livro aqui vai contar a história, né, dos gulags, que eram campos de prisioneiros lá da União Soviética. Uma coisa que vocês vão notar é que eu não abro meus livros antes de ler ele, tá? Porque eu gosto dessa sensação de abrir o livro no momento que eu vou ler, então sempre mantenho eles plastificados até o momento da leitura e nunca tive problema com isso. E antes que eu me esqueça, né, o Arquipélago Gulag tem 704 páginas. E o próximo da lista também tem 704 páginas, que é a vida e obra de Frederick Douglass, né? Ele aqui é um grande abolicionista dos Estados Unidos, né? Ele fez vários discursos anti-escravidão, então com certeza vai ser um livro que eu vou gostar muito de ler. Vocês vão notar que a maioria dos livros aqui estão lacrados, porque eu comprei esses livros já há muito tempo atrás e nos últimos anos eu estava passando quase com uma ressaca literária, onde eu não estava conseguindo embarcar em leituras muito longas. Quem assistiu o vídeo dos calhamaços que eu li, mesmo colocando uma barreira de 600 páginas naquele vídeo, teve um salto temporal, né? Basicamente, desde eu acho que 2014 até 2000, acho que desde 2016 até 2025 eu não lia nenhum livro acima de 600 páginas. Então não se choque com esses livros lacrados, porque com certeza no momento que eu sentir pronto para ler eles, eu com certeza vou embarcar nessa jornada. E o próximo livro é Os Buddenbrooks, né, do Thomas Mann. Ele tem 712 páginas, né? Eu tô pegando esse livro mais pela referência, assim, que eu recebi de vários outros booktubers, né? E também por ser uma história de, acho que se não me engano, esse livro fala da história de uma família em decadência, né? Então é sempre muito interessante ler sobre isso. E o próximo livro é Sussurros, né? Então a gente já chega na barra de 800 páginas. Esse aqui tem 824 páginas e vai contar a história da vida privada na época do Stanley na União Soviética. E o próximo livro é o George R.R. Martin, né, A Dança dos Dragões, né, o volume 5. Esse livro é tão antigo e tá tão lacrado que até me surpreende, porque eu comprei ainda quando era publicado pela Leia aqui no Brasil. Mas como eu falei, se ele não tem pressa de acabar a série, então por que eu tenho que ter pressa para ler também? E o próximo livro é o A Tormenta de Espadas, com 884 páginas. Esse livro eu já comecei algumas vezes, mas toda vez eu paro já no começo, porque eu sei que vai ser o melhor livro da saga. E o próximo é Um Defeito de Cor, né, da Ana Maria Gonçalves, com 952 páginas. Esse livro aqui, com certeza, eu vou ler assim quando eu estiver bem pronto assim da cabeça, porque com certeza é um livro bem denso e pesado. O próximo livro, assim, eu comprei assim quase em um surto, porque é muito aleatório em relação ao que eu tenho aqui na minha coleção, que é Pensando com Demônios, que vai abordar a ideia de bruxaria lá no início da Idade Moderna na Europa. E esse livro me chamou a atenção porque no momento que eu comprei ele, eu estava muito nessa coisa dos aspectos da Idade Média, da Idade Moderna, principalmente nesse quesito considerado os costumes e religião, que eu sempre gosto de estudar e ler sobre isso. Então, esse livro, assim, eu achei muito diferente o tema, e com certeza vai ser um lado da história, assim, que normalmente não é tão explorado, pelo menos não de uma maneira tão séria e aprofundada, né? Esse livro aqui é grande em tamanho também, porque tem quase 2 palmos de altura, mas tem quase 1000 páginas, né? Tem 984 páginas, assim. Mas com certeza vai ser um livro bem interessante de ser lido. Eu gosto muito de ler livros de história com H maiúsculo, não necessariamente só romances históricos.
Mas, falando de romances históricos, um livro que eu não me canso de elogiar é o Os Pilares da Terra, do Ken Follett, né? Tem 944 páginas. E como eu já falei, assim, eu acho que em vários vídeos, é um livro maravilhoso, recomendo, não tem... Essas páginas aqui passam voando. E como eu já falei, eu li ele em bibliotecas a primeira vez, já vi que eu ia querer reler no futuro, e assim, quase 10 anos depois, acho que mais de 10 anos depois, eu já estou com vontade de reler ele, porque vale muito a pena. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu já comprei ele, por isso que ele ainda está lacradinho aqui. E o próximo livro é um livro de história também, que é Estas Verdades, de 1072 páginas, que vai contar a história dos Estados Unidos, né? A história da formação lá dos Estados Unidos. E o último livro, né? Um livro bem desconhecido, né? De um autor bem desconhecido, assim. Ele quase nunca escreve livros assim calhamaços, que é o It, a Coisa, do Stephen King. Esse livro, assim, gente, eu tenho que respirar para ir pegar ele. Eu sei que a leitura do King é boa, né? Eu já li a Carrie a Estranha, que é um livro curto, né? E eu adorei. Mas eu também li Novembro de 63, né? Que foi o maior livro que eu li dele. E eu achei que no meio do caminho ele se perdeu, né? Do meio pro final. Então eu fiquei um pouco assim reticente em começar a ler o It a Coisa. Então acho que vai muito do momento para ler o Stephen King. E assim encerra a minha lista, né? Eu não coloquei quadrinhos e mangás assim, porque então a lista ia ficar ainda maior, né? Então o sarrafo seria, eu acho que de 800 páginas. Eu acho que essa pequena lista já deu para ter uma ideia de mais ou menos de como minha leitura funciona, né? E eu já cheguei a falar, né, que um dos motivos às vezes de eu enrolar muito para ler os livros que eu tenho é porque eu ainda uso muitas bibliotecas, né? Eu acabo ficando com dó de ler os livros que eu já comprei. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.